Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ei, maninha, tudo bom? Tá me ouvindo? Fala, Alexandre, meu irmão, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Vou guardar só um minutinho aí para arredondar às 19 horas. Ei, Estelinha. Obrigado, maninha. Valeu, irmão. Você tá nos States? Ei, Juju. Seja bem-vinda. Fala, meu irmãozinho João, tudo bom? Vamos esperar só um cadinho para fechar às 19 horas para a gente começar, tá bom? Toma uma aguinha enquanto isso. O filhote tá aí também. Prazer também, Juju. Prazer em te receber aqui. Vocês não reparam o foguetório não, porque é época de política, cidade do interior, já viu, né? Bom, então vamos lá. O assunto que a gente quer abordar hoje é sobre... Eu vou parar de vez em quando por causa dos foguetes, tá? Mas o assunto é o estado depressivo, né, que a gente chama. O que a gente queria colocar de diferente em relação a esse assunto é que as ciências comuns da psicologia, psiquiatria, psicanálise, eles consideram que a depressão é uma doença. E a gente refletindo sobre isso, né, nós começamos a perceber que existe um outro fator a ser considerado. No vídeo passado, a gente falou sobre o estado ansioso, que é quando, após viver um evento de alto estresse, a pessoa fica muito antenada, né, com medo de repetir aquele processo. E passa a ficar no estado de alerta constante, antenado o tempo todo. E isso produz muito hormônio de estresse do corpo, né? E a pessoa começa a ter aqueles sintomas. Eu quero demonstrar para vocês que o estado depressivo tem o mesmo gatilho no início, ou seja, um evento de alto estresse, normalmente na infância, adolescência, juventude, quando a pessoa está fisicamente frágil, né? Não tem força física, tem pouca experiência de vida, né? Pouco conhecimento da vida, de como lidar com as situações da vida. Então, nessas épocas, né, é natural que o instinto assuma uma reação na ideia de minimizar, né, de sair de enfrentar ou de sair desse evento de alto impacto. Então, a gente define que existem duas opções clássicas, né, que são colocadas pelas ciências da psicologia, que é a luta ou fuga.
nós percebemos que a fuga ainda tem duas opções. A fuga ativa, né, que é realmente fugir correndo, se desviando, procurando desviar, procurando prever ou comemorando a live, né? Então tenta fugir, tentando prever as ações do predador, né, do agressor, no caso, da gente, que leva ao estado ansioso. Mas existe uma outra opção de fuga, que a gente chamou de fuga passiva. O que é a fuga passiva? Observando, no caso, né, os nossos parentes na floresta. Porque, repetindo, os nossos instintos, eles são do animal ainda, né? O nosso corpo é todo fisiológica e biologicamente animal, tá certo? Nós temos muito pouca diferença de DNA em relação a um chimpanzé, por exemplo. Sabe? É em torno de 1 a 1,5% de diferença só, tá? Ei, boa noite, Souza, né? Jailson também. Então, a gente observando esses animais na floresta, principalmente, e aí que está um detalhe, principalmente os filhotes, sabe? Quando a mãe, a Sandra Souza, quando uma leoa, por exemplo, vai sair para caçar, que ela deixa os filhotes numa toca, escondidos, né? Eles ficam tão imóveis, sabe? Na intenção, né? Na precaução de que outros predadores não os encontrem, tá certo? A gente em casa também, quem tem um filhotinho aí em casa, um cachorrinho, que dá uma zangada nele, ele baixa, né? Ele fecha todo, se contrai, procura um lugar de esconder, né? Se deita todo recolhido, tá certo? Então nós observamos que o ser humano também tem essa particularidade, né, que é instintiva, por isso é que esse detalhe. Quando uma criança, por exemplo, sofre a agressão, que na floresta é um predador, aqui a gente chama de agressor, né? Imagina dentro de casa, por exemplo, né, pessoas que deveriam proteger a criança a agridem, tá certo? E tanto faz fisicamente ou psicologicamente, né? Que essa pouca diferença que a gente tem num chimpanzé, ela é super mental, né? Na nossa capacidade de pensar, tá certo? Então, como que isso acontece no corpo do filhote? Como que ele consegue ficar tão imóvel, tão parado? Dizem até, né, que nem emitir cheiro ele emite. Um filhote, por exemplo, que acaba de nascer, né, numa gazela, por exemplo, ele fica tão escondido quando a mãe sai para pastar que nem cheiro ele emite direito. Como que acontece isso no corpo dele? É exatamente com a supressão de hormônios. Tá certo? Quando no outro estado, do ansioso ou da fuga, né, que produz hormônios de estresse, nesse estado depressivo, defensivo, há uma supressão de hormônios. Então, é muito importante que a gente associe essa bioquímica do estado depressivo, porque a pessoa, por exemplo, ela fica mais, como é que eu vou dizer, mais retraída, né? Ela sai pouco de casa. Quando ela sai toda coberta, tá certo?
ela se tampa toda. Por quê? Porque ela não quer que o predador ou o agressor, ou um possível predador agressor, a veja. Então ela sai de boné, camisa, manga comprida, toda, sabe? E uma das consequências biológicas disso, pega pouco sol, menos sol do que o adequado, recomendado, né? E com isso começa a ter também, a favorecer essa supressão de substâncias no organismo. Então, quando vai no médico por conta dessas somatizações, que faz um exame, vai perceber, falta isso, falta aquilo, falta vitamina D, falta hormônio não sei o que, falta isso, entendeu? E tenta-se suprir essa questão acrescentando na dieta essas substâncias. Claro, ajuda, né? Não resta dúvida que ajuda. Mas não resolve, não é? Então, eu queria que os amigos se concordassem com esse pensamento, né? Entendessem que esse estado depressivo, ele não tem essa característica ou não tem essa característica de doença, né? Mas sim um estado, porque a pessoa tende a repetir esse processo em todos os outros eventos de alto estresse que ela vai enfrentar na vida, entende? Então, por exemplo, vamos supor que uma criança, aproveitando o exemplo do vídeo anterior, que é o bullying no colégio, né? Vamos dizer que a criança está na sala de aula, a professora faz uma pergunta, ela tem certeza da resposta e levanta a mão para responder, mas erra, né? Coisa comum de acontecer. Quando erra, a classe cai de zoação em cima, tá certo? O que a criança queria fazer nesse momento? Vocês concordam comigo que quem passou por isso sabe, né? Que ela queria que aparecesse um buraco ali e ela sumisse, ela desaparecesse. Você entende? É a mesma reação do filhote lá se escondendo, o agressor, e ela ficar é o que eles falam de o branco, né? O branco de susto, porque o sangue vai todo para os órgãos internos, tá certo? Então, o registro que foi feito naquele momento, da professora, de várias pessoas reunidas, né? Às vezes, olha só, às vezes aquela amiguinha dela mais chegada acompanha a classe na zoação, dá aquela risada. E quem que essa criança prestou atenção? Naquela, né? Que era amiga, onde ela vai contar um certo apoio, também cai na zoação. Então, esse processo de fuga, de querer, né, para minimizar aquela situação, a minha vontade é sumir, desaparecer, ficar apático, né, para que não seja percebido, para não ser zoado novamente. Então, no futuro, qualquer situação de estresse que essa criança vá enfrentar, existe a tendência de ter a mesma ação, ou a mesma fuga, certo? A fuga passiva. E é por isso que em nós, os humanos, esse estímulo constante, essa repetição constante, é que coloca a pessoa no estado depressivo que pode durar um mês, um ano, 10 anos, 15 anos, sabe? Que é o que a gente tem encontrado por aí. E a solução é fazer o quê? Como é que se resolve um caso desse, né? Como é que se muda isso para uma pessoa que está acostumada a agir dessa forma? Toda vez que ela enfrenta uma situação, ela quer sumir, desaparecer. Você compreende a gravidade?
Além de que ainda pode acontecer de ter os dois estados, né? Ela pode entrar no estado ansioso, né? De ficar tentando prever novamente futuras situações. Então, se ela tem esse problema de falar em público, ela não vai fazer, mesmo que ela tenha vontade de seguir uma profissão, se nessa profissão for preciso falar em público, ela... estou indo embora, né? Então começa a haver restrições em relação à vida, sabe? Por mais que a pessoa goste de uma festa, por exemplo, da família, ela evita de ir, porque ela vai se expor perante o grupo. Você compreende? Então, ela, além de ter o estado depressivo como constante, né, na vida, ela também tem um estado ansioso, né, que é tentar prever futuras situações em que ela pode se colocar em risco. Vocês entendem? Então, a gente volta a repetir, quando se tenta tratar dessas questões com fármacos, eles atuam na capacidade de pensar da pessoa. Porque pensando ou diminuindo essa capacidade, é que ela vai diminuir as reações bioquímicas no corpo, sintomas do estado depressivo. Compreende? Se quiserem fazer alguma pergunta, tem para quem não está acostumado ainda a usar, como eu não estava até pouco tempo, essa interrogação que tem embaixo no vídeo aí, é um quadrinho próprio para perguntas, tá? Se alguém quiser colocar alguma pergunta aí, pode usar esse quadrinho aí, tá bom? Então, vamos aproveitar então um pouquinho e falar a respeito das somatizações que esse processo pode acarretar, né? Por exemplo, em atendimento, quando uma pessoa fala assim para mim, olha, principalmente mulher, né? Eu tenho a minha queda de cabelo é acima do normal, né? Tinha um certo volume, mas agora está muito mais. Eu imediatamente já começo a pensar nesse quadro, né, de estado depressivo. Por quê? A mulher, eu pelo menos ainda não... É muito raro encontrar uma mulher que não gosta, né, de ter o cabelo como se fosse um estandarte, né, de mostrar poder através do cabelo. Então cuida bem do cabelo, está sempre procurando um espelho, né, para se avaliar. Então, o que é a queda de cabelo? Por que a queda de cabelo excessiva, para mim, demonstra... Não estou falando isso, não é matemático não, tá? Porque não é só esse fator que faz isso, né? São alguns fatores, mas esse é um bastante expressivo nessa questão. Então, toda pessoa que tem um transtorno psicoemocional, seja o estado depressivo ou o estado ansioso, tem normalmente um pensamento mais acelerado, sabe? A maquininha não para, né? E as nossas células do corpo apanham essa ordem de trabalhar acelerada. Então tudo vai acelerando. E as células, né? Então veja bem como é que junta as coisas, como que o corpo mostra o que está acontecendo dentro da psique. A bandeira dela está murcha, né? Não tá, como é que fala? Não está brilhando, né? Não tá no alto, não está mostrando, tá certo? O poder da mulher. Está ao contrário. E o pensamento acelerado. A célula acelera a reprodução celular daquele lugar, onde está sendo afetado. Então, estou falando assim de forma bem resumida, né? Se alguém interessar em ver o processo bioquímico com o nome dessas coisas, pode procurar por aí, porque não é a nossa área, né? A gente está olhando numa forma assim mais na parte da engenharia, vamos dizer assim, né? Então,
é um fator bastante comum, a queda de cabelo excessiva em mulheres no estado depressivo. Outro fator, unha fraca, sabe? Outra somatização bastante comum, unha fraca. Por quê? Porque as nossas unhas, elas são remanescentes, né? Ou não, nem tão remanescentes, porque elas ainda são garras, né? Uma unha poderosa, forte, né? Ela ainda é uma arma de defesa, tá certo? Então, se a pessoa está nesse estado depressivo e ela é carente nesse quesito de defesas, continua carente, né? Porque agora, vamos dizer, ela já é adulta, já não é mais aquele filhote da floresta, né? Ei, Márcia, tudo bom? Então, mesmo na fase adulta, se ela mantém essa psique de ter pouco poder de defesa, as unhas delas são fracas. E como que aparece a fraqueza nas unhas? Pelo mesmo processo de aceleração de pensamento, acelera a reprodução aqui e não dá tempo da célula, da unha, endurecer, entende? Então as unhas ficam fracas. Então é um outro fator que a gente olha quando analisa, né? Quando a gente quer olhar os sintomas da pessoa para ver em qual característica ela se enquadra dentro desse parâmetro que a gente usa, que é o instintivo, né? Que é diferente de outras linhas de pensamento da psicossomática, sabe? Então, esse é um outro fator, né? Então, claro, se a pessoa for fazer exames, né, tanto no caso do cabelo quanto no caso das unhas, por exemplo, né, vai aparecer que falta isso, falta aquilo, entendeu? Mas a causa real é essa. Assim, a causa anterior, né? É a causa da causa, né? Porque tudo é causa e efeito. Uma causa gera um efeito, esse efeito é causa para outro efeito, tá certo? Então, a gente costuma falar que é o efeito dominó, né? Uma coisa e outra, tá bom? Mais alguma pergunta? Aliás, alguma pergunta, né, que ainda não houve? Tá tudo muito explicadinho ou ninguém está entendendo nada que nem deu tempo de dúvida? Também não? Bom, então vamos seguir. Eu quero ensinar para vocês, antes de explicar um detalhe, voltando à questão do pensamento, igual a gente já falou no vídeo passado. Vocês podem observar que tudo o que a gente está reforçando aqui, nós também falamos lá no outro vídeo. Por quê? O processo nosso instintivo ele é bastante limitado em termos de opções, né? São poucas opções. Então, o pensamento no estado depressivo ele é tão ativo, importante, quanto no estado ansioso. Entende? A pessoa está procurando prevenir o futuro ataque. E no depressivo, a pessoa já está querendo ficar invisível nesse possível ataque. E o nosso pensamento tem essa, que funciona, como nós explicamos lá, como um sentido. Toda vez que a pessoa tiver um pensamento ou que um dos outros sentidos dela captar uma informação semelhante àquele evento que ela viveu lá atrás, na qual ela teve a opção, entre aspas, né, que foi uma opção instintiva, não é uma opção consciente, ela é subconsciente, de fuga passiva. Agora, mesmo qualquer contato que ela tenha com esse assunto, a produção de hormônios no corpo dela vai ser semelhante à daquela época. Entende? É dessa forma que o nosso DNA é formado. Sempre que uma solução for usada
num determinado evento, existe a tendência de ser a mesma reação com a mesma bioquímica ou uma bioquímica semelhante que foi usada naquele evento. Entende? Então, para mudar isso, para mudar esse ciclo vicioso, que vamos colocar ele assim, né? Ó, porque a pessoa ela passou lá nesse evento e ela começa a conectar o pensamento com esse evento, sempre tendo uma bioquímica semelhante. Então ela começa a rodar assim, ó, sempre cada vez mais fundo, cada vez mais bioquímica supressiva, né? Cada vez mais metaboliza menos as substâncias necessárias. Ei, Tiquinha, tá bom, meu amor? José Antônio também, um prazer, Zé. Então, essa repetição que o nosso pensamento, que é também um sentido, um sexto sentido, nós, como repetindo também o que já falamos lá, nós podemos experimentar as coisas através do pensamento, né? E então toda onda de pensamento que for captada, que estiver relacionada com aquele evento, por exemplo, a pessoa ela tem esse gatilho, né, do estado depressivo, porque lá na sala de aula, lá da infância, ela respondeu errado a professora tal. Se ela estiver assistindo uma novela, um noticiário, lendo um livro, conversando com uma pessoa, que esse assunto aparecer, pronto. O instinto dela vai, opa, ao perigo, uma descarga daquele hormônio, daquele semelhante, daquela bioquímica que foi produzida lá, que ela quis sumir lá, vai produzir agora e ela cai no estado depressivo mais profundo. Pode estar bem do jeito que for. Teve um contato com aquilo, entra no estado depressivo novamente. Compreende? Então, a pessoa está dormindo. Isso não muda a conexão mente-corpo, perdão, não muda porque a pessoa está dormindo. E a pessoa sonha com um colégio, né, com aquilo e tal, tereré. Como que ela vai acordar? Estado depressivo. Tá certo? Eu tive um cliente que ele teve um problema semelhante com esse na escola. Só que ele... assim, vocês me perdoam dessa risada, mas não é risada de deboche, não. É porque confirma o que a gente quer exprimir para vocês. Ele morava perto de um colégio, sabe? E um evento dele teve com uma conexão dessa, né? Com a chamada para aula, uma coisa assim. Então, ele tinha os momentos, né, de estado de ansiedade e estado depressivo toda vez que o sino do colégio tocava. Você entende? Então, como ele morava perto, então estava sempre, instintivamente falando, esse registro, né, auditivo ficou gravado no subconsciente. Toda vez que tocava o sino, ele entrava num dos dois estados. Ou tinha um acesso do pânico, do medo, né, do susto, ou tinha esse de sumir, querer sumir, se esconder, o estado depressivo, entende? Então, é sempre, em todos os dois casos, a pergunta que eu faço para a pessoa: há quanto tempo você está nesse estado? Ah, X anos. O que aconteceu próximo a essa época? Ainda não encontrei quem dissesse assim, não aconteceu nada. Um ou outro que diz isso, porque às vezes não lembra, né, porque às vezes o subconsciente esconde de tal forma, para defender, né, como forma de proteção, mas depois aí desperta a nossa... será possível que existe
um caso diferente? Será que tem alguma coisa por trás disso, né, que a gente não percebeu ainda? Sabe? Então a gente entra num detalhe de conversa mais particular, né? E sempre encontra. Ainda não tivemos um caso em que uma pessoa não tivesse algo nesse modelo, sabe? A Márcia está dizendo para a gente aqui, ó, eu sempre tenho o mesmo pesadelo, quando acordo já estou em crise e às vezes dura dias. Então, o nosso comum, né, que o nosso subconsciente venha à tona no estado de sono, sabe? Porque racionalmente a gente está tentando fugir, né, dos problemas, das situações, né? A gente tem estrutura física para isso, né? Mas durante o sono, o corpo está quietinho, está descansado, a mente, as correntes espiritualistas falam que o espírito, né, voa por aí, e aonde que ele vai? Ele vai aonde está o medo. Por quê? Por questões instintivas. A gente é muito mais ligado aos problemas, né, do que às coisas boas. Eu tenho quase certeza que todos lembram dos problemas que tiveram. Agora, para lembrar dos bons momentos, é capaz de ter que fazer um esforçozinho. Não é assim? Então, meus queridos, para ajudar os amigos, na outra live a gente recomendou o exercício que a gente chama de jejum mental, né? Tá lá ainda no IGTV, quem quiser ver lá. E tem uns postzinhos também no nosso Instagram para ajudar a relembrar esses tópicos, tá? Eu queria ensinar os amigos hoje um reset mental. Esse é porreta, né? Por que aconteceu isso? Um dos clientes que a gente estava atendendo, quando ele começou a compreender essa interferência, essa influência que os pensamentos, né, as memórias possuem dentro do nosso estado bioquímico, biofísico, ele falou assim, Cacá, seria bom que a gente pudesse dar um reset mental, né? E eu fui dormir com aquilo na cabeça, sabe? Falei, gente, rapaz, será que não tem jeito de inventar igual tem um Windows, não, né? Que você vai lá e desliga ele, depois liga de novo e começa novo. Aí, como eu já fazia o jejum mental, mas com essa pulguinha atrás da orelha, né? Quando foi no outro dia de manhã cedo, que eu acordei, que eu abri o olho, eu falei assim, gente, não é que está resetado? Pum! Tive essa inspiração, é onde eu falo que o pensamento, né? Alguém deve ter pensado isso perto de mim e eu captei o pensamento, falei, o reset mental aí. Mas logo entrei naquele sistema natural que a gente entra. Rapaz, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que ir lá não sei aonde, porque tive problema ontem, porque estou com esse problema há um ano. Você entende? O que acontece? A gente começa a fazer um download de todas as encrencas que a gente já viveu. Tomar um fôlego aqui. Sabe? A gente começa a fazer um download das porcarias, dos problemas. Sabe? Não vou dizer que isso é errado, né? Mas o que eu quero sugerir aos amigos é que façam isso um pouco depois. Você entende? Quando acordar, e aí que tá. No dia, o que a gente começa a fazer então? O que eu recomendo para os nossos clientes? Naquele dia, arranja um papelzinho no celular, um arquivozinho de áudio, não importa, é só para lembrar. Qualquer momento alegre, feliz, de bem-estar que tiver no dia, qualquer um, comeu uma coisinha que gosta, anota lá. Comi um bolinho, um pãozinho de mel, né? Comi um pedacinho de chocolate, comi não sei o que, sabe? Tomei um banho gostoso, a água estava boa. Tive uma conversa legal com a namorada, com o namorado, com a patroa, né? Qualquer coisa, não fica
A gente tem mania de ficar procurando fenômenos, né, coisas extraordinárias na vida. Não é assim que funciona, não. Não é assim que a gente muda. Que a gente está assim, né? No estado depressivo está assim. Não é com muita coisa que para, não. Pelo menos parar de cair, sabe? É com coisa simples, pequena coisinha. É olhar uma criança brincando, um gatinho, olhar um vento bater na árvore, coisa simples. O sol de manhã cedo, o pôr do sol, né? Um canto de passarinho, qualquer coisinha, sabe? Conecta nisso e anota. Você teve uma gotinha de hormônios de prazer nesse momento, tá certo? Quando você acordar no outro dia, ao invés que o pensamento está resetado, que a mente está resetada, você pode fazer esse teste amanhã cedinho, na hora que acordar. A hora que você abrir o olho, dá uma... Esquece, porque pode ser que tenha algum sintoma no corpo, né, que veio do sono, né? Mas quando você toma a consciência, que você abre o olho, se botar a atenção no sintoma, vai entrar no parafuso. Tá certo? Então, para por ali, pega a anotação que fez e olha, rapaz, legal, comi um pedacinho de chocolate, vou comer ele de novo. Fecha o olho, revive aquele momento, sabe? Experimenta novamente o chocolate. A gente não usa o pensamento para experimentar as coisas? Experimenta uma coisa gostosa de manhã cedinho, antes de levantar da cama. Você entende? O que vai acontecer no seu corpo? Ei, Luísa, tudo bom, Lizinha? Priminha? O que vai acontecer no seu corpo? Você vai ter uma descarga de hormônios do prazer, tá certo? Então você começa o dia um pouquinho mais animado do que o dia anterior, tá certo? E aí sim, levanta, faz, né, a higiene, começa o dia dessa forma. Você vai encontrar os problemas que virão, mas de forma, você vai estar melhor colocado, você entende? Além de que, veja bem, isso aqui é muito importante, que quando você dá essa vibezinha boa no corpo, o que acontece com a antena que capta os pensamentos? Ela muda de sintonia. Sabe? Igual você vai lá na televisão e muda o canal dela, esse canal aqui tá uma porcaria, eu vou mudar. Puf. Você vai procurar um outro que está de bom, né? Quando a gente faz isso no corpo, a antena que capta os pensamentos, igual a gente tem ouvido, né, para captar ondas de som, olhos para as ondas de luz, né? Por falar em ondas de luz, bem para demonstrar para os amigos essa reação nossa instintiva, que ela vai desde o ser completo como as células do corpo, né? Vocês já viram quando você pega uma explosão de luz? Quando você olha para uma explosão de luz, o que acontece com o seu olho? Ele fecha, né? Por que ele fecha? Para aquela onda de luz que é muito forte não causar danos nas células da visão, não é? Então, quando você entra num lugar que está muito escuro, o que acontece com o olho? Ele abre a pupila. Para quê? Para que você consiga captar ondas de luz mais fracas. Vocês conhecem aquela história do pirata que usa uma bandana aqui em um dos olhos, né? Ei, meu irmãozinho, tudo bom? Sabe por que eles usam aquilo? Eu descobri não tem muito tempo, não. Tem uns 10 anos só. Aquele navio pirata, né, tinha aquela parte de baixo dele, que eu não sei, porão deve ser o nome, eu não sei certo, se para o navio é o mesmo nome. É um breu total, né, principalmente naquela época lá. Então, quando o capitão do navio precisava ir lá embaixo por algum motivo qualquer, o que ele fazia? Aquele olho dele não é furado, por isso que ele usa aquilo não. Ele mantém aquele olho
com muito baixa, quer dizer, com nenhuma luminosidade. Então a pupila ali é dilatada 100%, né? Quando ele vai entrar lá dentro do porão, ele, ó, muda de lado. Porque com aquele olho ele enxerga perfeitamente lá dentro daquela escuridão. Compreende? Não vou falar perfeitamente, mas... Ei, Roberta, tudo bom? Então, você vê como é que essas questões, né, são interessantes da gente ver. Voltando lá para a questão, então, do pensamento. Então, ondas de luz nos olhos, ondas de som, né, ondas de calor na pele, ondas, moléculas, né, que fazem vibrar células especializadas no nariz para a gente sentir o gosto das coisas, né, o cheiro, né, células especiais que captam também tudo bioelétrico, né, nas papilas gustativas para a gente ver o amargo, o doce, você entende? Todo o nosso processo, todo o nosso corpo físico é preparado para receber informações, tá certo? E nós temos uma ferramenta de processar as informações, entende? Então anota isso aí no seu caderninho. O pensamento são ondas de pensamento, também são formas com que a gente percebe as coisas, entende? E aprender a lidar com o pensamento é a melhor opção para quem está passando por transtornos psicoemocionais. Porque, como a pessoa não tem esse conhecimento, a gente buscou isso em conhecimentos antigos, lá do Antigo Egito, do olho de Horus, né, se alguém interessar em pesquisar aí, a pessoa começa a pensar porcaria, né? A pessoa no estado depressivo não é assim que ela a antena, é isso que eu quero dizer, uma coisa e outra. O estado depressivo coloca a antena de pensamento delas nas ondas de pensamento down, vamos chamar assim, sabe? É por isso que é difícil sair, porque a pessoa se identifica com aqueles pensamentos. Então ela está sempre pensando, né, que tal situação eu vou passar vergonha, que tal situação o meu melhor amigo, né, como no caso da criança que a gente citou o exemplo aqui, ela começa a não conseguir ter amizades, ela não confia mais em ninguém, porque aquela amiguinha lá de trás, ela percebeu, né, que aquela amiga com quem ela contava também caiu na zoação com ela, não é? Então ela perde a capacidade de se comunicar com outras pessoas por não confiar mais, não é? Então esse exercíciozinho do reset mental é importante para a gente começar bem o dia. Então veja bem, no outro vídeo a gente ensinou o jejum mental. Eu tive até uma notícia que a minha querida irmãzinha Vânia falou que conseguiu praticar, né? E conseguiu relaxamento gostoso, né? Melhorou o sono porque conseguiu isso. Então agora de manhã, você dormiu melhor com o jejum mental. Você acorda de manhã com a mente resetada e começa relembrando. Bom, Roniel, começa o dia relembrando bons momentos, com bons hormônios no organismo, né? Então você já tem mais uma ferramenta aí para melhorar o dia, tá certo? E aí, alguma pergunta, alguma dúvida, questionamento? Falei muita bobagem, falei muito rápido, o que tá... Alguma pergunta? Nada, então? Podemos encerrar por hoje? Roberta Débora está aí, boa noite, querida. Nada mais?
Então, a gente vai tentar fazer nas próximas terça-feiras também, 19 horas, ainda dentro desses assuntos de transtornos, né? A gente vai tentar falar na semana que vem sobre o pânico, né? E é tudo dentro de um processo que a gente está trabalhando com eles, tá? Se algum de vocês precisar de orientação personalizada, conhecer alguém que precisa... Obrigado, irmão João. Se alguém precisar de orientação personalizada, conhece alguém que precisa, que está nessa época de pandemia, está com muitos casos, né? As pessoas estão ficando mais ansiosas, mais depressivas, né? Então, se precisar de orientação personalizada, procura a gente, pode ser por aqui mesmo. No nosso Instagram tem um grupo de WhatsApp, tem um link para o acesso ao grupo do WhatsApp também, tá bom? E é isso aí. Agradeço a presença de todos. Não deixa de dar um likezinho aí, tinha um coraçãozinho aqui para o pessoal que está aparecendo aí, mas eu não sei onde que acessa isso. Se tiver qualquer pergunta também, a gente vai deixar Ei, Ingrid, tudo bem? A gente vai deixar esse videozinho gravado no IGVT por um tempo, tá? Se vocês quiserem compartilhar com alguém lá, estão às ordens, tá bom? Boa noite para todos. Vamos entrar agora no processo do nosso jejum mental, né? Daqui a pouco. E Maninha, muito obrigado, viu? Márcia Barreto, obrigado. Clauzi. Ei, Clauzi, tudo bom, querida? Ei, Ingrid. Gostaram? Beleza, Ingrid. É isso aí. A teoria sem prática não vale nada, né? Meu filhotinho, agradeço pela assistência aí. Ei, Cíntia, chegando. Juju. Nada, Juju, estamos às ordens, tá bom? Que a gente puder contribuir aí, tá bom? Então vamos lá, boa noite a todos. Um beijo no coração de vocês.